Capítulo 475, Poder Esmagador 3. Já era hora. O resto da equipe gritou em uníssono. Manoar piscou o mais longe que pôde do inimigo, usando a trégua temporária para reconstruir todos os seus construtos e planejar seu próximo movimento. O Vastor estava muito pior. As mesmas paredes de pedra que o protegeram do tornado também o deixaram cego para o perigo que se aproximava. Ele ficou ciente da ameaça do Grifo Negro apenas quando ele destruiu suas defesas, deixando quase sem tempo para retaliar. Quase. O Vastor lançou contra a criatura conjurada todos os feitiços que tinha em mãos, comprando alguns instantes preciosos. Quando o Grifon finalmente o alcançou, estava enfraquecido o suficiente para não atrapalhar seu foco, mas ainda era capaz de extinguir sua vida. Quando Killian lhe deu a boa notícia, seu traje de professor estava em sua última etapa. As energias caóticas do Grifon estavam lentamente roubando Vastor de sua vitalidade. O teleporte o salvou apenas no último segundo, mas a criatura, guiada pela vontade de Trude, foi atrás dele. Lit, sem saber, seguiu o exemplo de Killian. Os grifões estavam tão perto da parede que quando as mãos do chamado mortal piscaram, eles não foram capazes de parar sua investida louca. A energia das trevas que os compõe se dissipou, mas não sem enfraquecer ainda mais a formação defensiva por dentro. Lit deixou Jigny ao lado de Killian e piscou novamente, desta vez logo acima do olho da tempestade. Era o único lugar seguro contra as lâminas de ar e também o ponto cego de Trude. Lit desceu com a ponta da espada do guardião apontada para baixo, apontada para sua cabeça. Mais uma vez, ele experimentou uma força invisível puxando a lâmina, mas desta vez eles estavam esperando por isso. Lit e Solos infundiram sua lâmina com todos os 6 elementos, gerando uma bainha de gravidade que se opunha à proteção da armadura de Artan. O golpe pegou o Trude de surpresa, dissipando todos os seus feitiços ativos. Eu sabia. Solos se regozijou. É como a proteção que torna nossa armadura impenetrável para balas convencionais, apenas muito mais forte. Altera nossa direção e aceleração, mas não é invencível. Infelizmente, além de um pequeno filete de sangue, não causou nenhum dano. A rainha louca se virou tão rápido que Lit não teve tempo de continuar seu ataque. A espada dela avançou para seu coração, forçando-o a dar um passo para o lado e se concentrar na defesa. Ele ainda não tinha encontrado uma maneira de infligir o dano real a ela, enquanto a espada de Artan já havia provado ser capaz de perfurar sua armadura Skinwalker com facilidade. Trocar golpes estava fora de questão. Eu só posso ganhar algum tempo para os outros. Ele pensou enquanto ativava seu feitiço de nível 4 Prisão de Fogo. 6 bolas de fogo apareceram de todos os lados de Trude, mas ela só precisava ativar a vontade do governante, o poder da gema azul da espada de Artan, para fazê-las desaparecer. A vontade do governante permitiu que o portador da espada controlasse qualquer feitiço de nível 4 ou inferior como se fosse o deles. Era o mesmo poder que Trude havia empregado para se livrar da prisão de gelo de Vastor. Embora fosse uma habilidade muito forte, tinha um preço alto. Era uma versão simplificada do hexagrama de asa prateada, então exigiu de Trude que gastasse tanto mana quanto Lit havia derramado no feitiço. No entanto, para seu núcleo de arco-íris, que ela havia sobrecarregado enquanto esperava por seus convidados, um feitiço de nível 4 era como uma lágrima na chuva, imperceptível. Ela girou em seus pés, seguindo o passo lateral de Lit como se fossem parceiros de dança. A lâmina dela ainda apontando para o coração dele. Lit desviou sua arma uma e outra vez, mas ela conseguiu empurrar o guardião para mais longe a cada golpe, deixando em sua superfície um arranhão profundo cada vez que as lâminas se chocavam. Como se atreve um plebeu imundo, filho de um fazendeiro miserável, a tirar o sangue de uma rainha? A fúria de Trude multiplicou suas energias, tornando Lit quase incapaz de seguir seu esgrima. Ele era mais rápido e mais forte do que ela, mas seus séculos de prática tornaram a lacuna de habilidade entre eles abismal. Solos tentou ajudá-lo com seus feitiços, mas mesmo a queima-roupa Trude foi capaz de usar a vontade do governante para anulá-los.
O único ponto positivo foi que Solos finalmente entendeu o que estava acontecendo. O nível 4 e abaixo são inúteis. Só podemos contar com feitiços de nível 5. Ótimo! Pena que não tenho nenhum pronto. Não só não tinha muito mana para começar, mas também aqueles que eu sei que tem uma grande área de efeito. Eu corro o risco de eliminar minha equipe com eles. Lit grunhiu em resposta. Ele se teleportou para longe, deixando a rainha louva estupefata. Eu não o vi cantar nem fazer sinais com as mãos. Quantos teleporte aquele nanico consegue manter em sua fração de segundo de hesitação era exatamente o que Manoar estava esperando. Isso e Lita estar fora de seu caminho, é claro. Agora, seus idiotas. Ele gritou enquanto ativava seu trunfo, o feitiço estandarte duplo de nível 5. Manoar nunca gostou de ser um jogador de equipe, mas a experiência o ensinou que às vezes a quantidade tem uma qualidade própria. Um cubo feito de luz translúcida apareceu ao redor de Trude. No momento em que ela tentou cruzá-lo, ele se tornou sólido, bloqueando sua espada e seu corpo. Vastor e Killian não perderam tempo, lançando respectivamente os feitiços de nível 5 Sol Furioso e Estrela Negra. O primeiro lançou uma explosão de chamas roxas capaz de explodir as portas de um castelo, enquanto o último gerou um pilar de escuridão com um raio de 10 metros, 33 pés. Quando Lito reconheceu o feitiço de Vastor, ele quase entrou em pânico. Ele está louco. Lito pensou enquanto montava suas defesas. Sol Furioso nunca deve ser usado em espaços fechados. Isso pode matar todos nós. Ao contrário de seus companheiros, ele nunca tinha visto Manoar em ação. Estandarte duplo era um feitiço desagradável que impedia que qualquer coisa saísse enquanto deixava tudo entrar. A rainha louca fez o seu melhor, usando sua espada e feitiços para sair da armadilha mortal, mas sem sucesso. O efeito do Sol Furioso foi amplificado pelo cubo, que deu às chamas todo o oxigênio de que precisavam, enquanto forçava suas ondas de choque a ricochetear em suas paredes como pinballs. Também permitiu que Estrela Negra liberasse seu potencial máximo. O pilar de escuridão não conseguia se mover, mas nem seu alvo. Girne aproveitou esse tempo para derramar um dos melhores tônicos no corpo de Vastor. Entre as consequências do feitiço Grifo Negro de Trude e o lançamento de feitiços sem parar, o velho professor estava pálido como um fantasma. No momento em que Lita entendeu o que estava acontecendo, ele largou suas defesas e lançou seu feitiço da escuridão de nível 5, Zona da Morte. Uma névoa espessa e negra, semelhante a uma pequena nuvem de tempestade, apareceu à sua frente. Depois de conjurá-lo, Lid precisou apenas de um pensamento para enviá-lo para o cubo de luz. Como todos os feitiços da escuridão, a Zona da Morte se movia lentamente, mas seu poder destrutivo era incomparável. Era a arma perfeita contra um inimigo preso. O ego de Manoar foi lisonjeado por seus companheiros pensarem tão bem nele, mas 3 feitiços de nível 5 mais os esforços de Trude para escapar eram demais até para ele. Ele bateu palmas, fazendo o feitiço implodir em si mesmo com um baque. Trude Griffon estava parada ainda em meio aos pontos de luz bruxuleante. Seu corpo foi envolvido por uma luz cegante que restaurou sua pele carbonizada e carne seca. Ela parecia cansada, mas satisfeita enquanto batia palmas em sua apresentação. Capítulo 476, Poder Esmagador 4. Ninguém queria acreditar em seus próprios olhos, mas a realidade era uma amante cruel e não se importava com seus desejos. Trude havia usado seu feitiço Grifo de Cristal de nível 5 para envolver-se em uma espessa camada de gelo que ela havia regenerado constantemente para se proteger do feitiço Sol Furioso. Estrela Negra e Zona da Morte tinham bagunçado seu plano, mas seus artefatos conseguiram mantê-la viva de forma que seu feitiço Grifo Branco agora estava trazendo seu corpo de volta à sua condição máxima. Ela esgotou cerca de metade de sua força vital e fluxo de mana. Solos esperava que, dando a Lito um fluxo constante de informações, ele pudesse encontrar uma maneira de sair daquele pesadelo. Foi o único pensamento que manteve o medo que dominava seu coração. Lito foi honrado por sua confiança, mas não importa quantos cenários seu cérebro conseguiu representar, todos eles acabaram em derrota.
Não é a primeira vez que enfrento um oponente superior, mas sempre consegui explorar minhas vantagens para sair vitorioso. Contra Nalear, eu tinha aliados. Contra Atreus e seu objeto amaldiçoado, usei sua natureza parasitária contra eles. Trud é perfeita. Nenhuma fraqueza visível de lá do seu ego e ela não ativou seu vórtice nenhuma vez. Quanto tempo leva para derrubar essa maldita barreira? Praguejou-lhe enquanto fazia mais e mais simulações com a ajuda de Solos. Tanto o senso de mana de Solos quanto o terceiro olho de Killian revelaram o quão perto o conjunto em torno do esconderijo da Rainha Louca estava de ruir. Infelizmente, fechar só funciona se alguém estiver jogando boliche ou jogando uma granada. Enquanto a barreira os impedisse de escapar, eles ainda corriam perigo mortal. Você superou todas as minhas expectativas, Manoar. Valeu a pena gastar meu tempo para colocar suas habilidades à prova. Isso era apenas um jogo para ela. Todos, exceto Manoar, pensaram em uníssono. Em breve vou retomar meu trono. Quando isso acontecer, uma rainha precisa de um rei. Quem melhor do que o deus da cura para ficar ao lado de uma deusa? Agora seu título é apenas o vazio, mas minha máquina pode torná-lo mais forte, mais jovem, até mesmo torná-lo bonito. Isso pode transformá-lo em um verdadeiro deus como meu pai era. Com essas palavras, os olhos de Manoar se arregalaram de raiva. Junte-se a mim e juntos governaremos o reino Grifon para sempre. Recuse, e eu vou te matar onde você está junto com seus companheiros inúteis. Qual é a sua resposta? A barreira que protegia o posto avançado era uma de suas criações. Ela sabia que não tinha muito tempo e sua fachada corajosa escondia a dureza da realidade. Trud Grifon não esperava ser descoberta. Seu esconderijo continha tudo o que ela possuía de precioso, todos os tesouros que havia acumulado ao longo do tempo, bem como as lembranças preciosas de sua família há muito perdida. Não havia bolos de carne com ela porque eles estavam armazenando tudo dentro de itens dimensionais. A Rainha Louca acreditava que ela poderia escapar facilmente, mas ela não podia perder séculos de trabalho duro e pesquisa. Ela tinha realmente feito tudo desde o início da luta e sua incapacidade de tirar até mesmo um único inimigo a irritava muito. Agora que seus filhotes estavam quase terminando de recolher suas coisas, ela queria dar uma última chance a Manoar. Apesar de seu caráter horrível e de não ser agradável aos olhos, ele era o homem mais notável que ela já conhecera. Ele mal tinha mais de 30 anos, mas tinha alcançado um conhecimento que ultrapassava o dela, e um poder mágico que lhe permitiu sobreviver em uma luta contra ela. Havia tanto que eles podiam ensinar um ao outro. Sua descendência seria incomparável e seu governo eterno. Matá-lo ao lado da moça sem magia, do arrogante garoto da fazenda, do velho porco e como é a cara dele seria um desperdício. Ela pensou. Rejeitado. Manoar respondeu com um aceno de mão. Este mundo já é enfadonho como é, a ideia de viver para sempre é o meu pior pesadelo. A imortalidade é para perdedores que não conseguem nada sem sorte, assim como você. Séculos de vida e para quê? Uma compreensão superficial de magia. Uma versão um pouco melhor da loucura do papai? Não me fale sobre essas coisas. Ele apontou para a espada e a armadura de Artan. Mais uma vez, você acabou de copiar o trabalho de outra pessoa. Não há vestígio de originalidade em tudo que você faz ou diz. Se você é uma deusa, então você é a deusa da mediocridade e eu prefiro morrer do que aturar sua estupidez por um dia sequer. As palavras de Manoar feriram Lit, Vastor e Killian tanto quanto feriram Trud. Nenhum deles era um gênio, suas realizações foram todas baseadas em trabalho duro e prática implacável. Aos olhos deles, as criações de Trud eram terríveis, mas ótimas ao mesmo tempo. Até Balcor, um gênio igual ao professor maluco, havia realizado muito menos.
Sempre que Balcor precisava de uma matriz ou item mágico, ele tinha que estudar e realizar por si mesmo, enquanto Manoar tinha fundos ilimitados e muitos especialistas que cuidavam de pequenos detalhes de sua pesquisa. Que assim seja, Trude ainda não conseguia acreditar que Manoar era um mago falso como ela. Então ela piscou perto o suficiente para acertar com um de seus feitiços, enquanto mantinha uma distância que permitiria que ela reagisse contra os ataques recebidos. Ela havia lutado contra os despertos no passado e aprendeu da maneira mais difícil que eles podiam prever o ponto de saída de um portal. Seu plano era brilhante, mas falhou em atrair os verdadeiros despertos devido às suas defesas serem muito boas. Lilith não poderia machucá-la com sua lâmina, então piscar atrás dela era inútil, nem ele poderia derrubá-la com o único feitiço. Ele se afastou como os outros, simplesmente escolhendo um local aleatório para ganhar mais tempo. Você é realmente apenas um homem. Trude gritou em indignação. Seu orgulho se recusava a aceitar que a vida pudesse ser tão injusta. A zombaria de Manoar fez todos os seus sacrifícios e sofrimentos parecerem sem sentido. Matá-lo não é suficiente. Vou quebrá-lo primeiro. Ela pensou enquanto piscava novamente. A rainha louca apareceu atrás do homem que ela mais odiava depois de Manoar. Ela o manteria para o final. Killian foi quem removeu o selo da magia dimensional, privando-a da vitória quando estava ao seu alcance. Se não fosse por ele, eles já estariam mortos. Se não fosse por ele, ela poderia ter ativado qualquer uma das matrizes mortais que cercam a sala do trono e matado todos em um piscar de olhos. No entanto, enquanto ele estava se escondendo, Killian havia isolado a sala com um conjunto próprio. Ele havia arruinado tudo para ela, e Trude retribuiu o favor. A espada dela foi direto para o ombro direito dele, perfurando seu pulmão no processo. O capitão caiu no chão, afogando-se em seu próprio sangue. A agonia cegante que ele experimentou o fez desejar a morte, mas Trude tinha planejado o contrário. Em seguida, ela foi para Vastor. O corpo do velho professor foi golpeado depois de usar tantos feitiços de alto nível e ser devastado pelo grifo negro. Seus anos de experiência nada poderiam contra a idade. Sua mente estava pronta para piscar, mas suas mãos cansadas falharam. A lâmina de Artan abriu uma ferida profunda que ia do ombro esquerdo ao quadril direito, revelando tanto o branco dos ossos quanto o rosa dos intestinos saindo de sua grande barriga. Você pode salvar a si mesmo ou pode salvá-los, mas não pode fazer as duas coisas. Hoje você vai perder, Manoar. Primeiro vou levar seu orgulho e depois sua vida também. Continua no próximo vídeo.